E aí pessoal, tudo bem? Falar um pouco aqui de esportes americanos, já fiz vários vídeos falando como os americanos fazem de tudo aí para ganhar mais dinheiro, com direitos de TV, com venda de ingressos. Já fiz vídeo aqui, vou colocar aqui do lado aqui para você poder ver depois, tá? Mas agora vamos falar sobre montagem de tabela, porque montagem de tabela também é uma ferramenta importante para ajudar a potencializar os ganhos, tanto na média de público, quanto para o dono da arena, para o investidor da arena que quer ganhar dinheiro ali, explorando ao máximo a sua arena esportiva, seu estádio, seu ginásio, quanto para a competitividade do campeonato e para a audiência de TV. Tá? Aí tem dois âmbitos ali que vale a pena discutir. O primeiro é sobre como posicionar o jogo certo na hora certa. O segundo é como escolher quando vai ter jogo ou não, até porque as arenas recebem muitos eventos além dos jogos dos times, tá? Então fica essa segunda parte, principalmente de torcedor do Palmeiras, por exemplo, que reclama muito aí que o Allianz Parque vira e mexe não está disponível por causa de show. Fica atento, tá? Para entender como eles fazem lá. E se o estádio do seu time também está entrando um pouco nessa, fica atento. Primeiro sobre tabela, sobre a escolha dos jogos. Montar uma tabela bem feita, ela ajuda a fazer com que nos momentos que você considera importante, tenha jogos importantes que chamem a atenção e manter a competitividade. Não é simplesmente pegar os jogos ali, pegar os times e montar de qualquer jeito. Não, é montar de um jeito em que você perceba que você aumente a chance do campeonato ter momentos atrativos. Por exemplo, uma coisa que os americanos fazem muito: toda rodada começa, todo campeonato começa com alguns jogos legais, alguns jogos fortes. Por quê? Porque é para a primeira rodada já chegar chutando a porta ali. Então a NFL sempre abre a temporada com o atual campeão jogando em casa um time que normalmente é um time muito forte, né? Até teve um problema ali, que depois até vou chegar nessa coisa da arena comprometida, mas teve um problema quando o Baltimore Ravens foi campeão, que ele não pôde estrear em casa, ele teve que estrear em Denver contra o Denver Broncos. Era um jogo muito bom, muito forte, o Baltimore até perdeu, mas ele não teve o seu estádio disponível. Foi um caso raro, né? Então o time sempre começa jogando em casa contra um time muito forte também. Por quê? Você já abre o campeonato com o time campeão jogando. Então você já vê o time campeão, que normalmente é um time forte, né? Jogando contra um adversário forte. Então você já pega um jogaço logo de cara, né? Além disso, eles marcam, toda a rodada é marcada para ter, no caso da NFL, por exemplo, toda a rodada é marcada para ter alguns grandes jogos, entendeu? Porque a televisão sempre vai ter um jogo muito legal para transmitir. E também não acontece de ter uma sobreposição de um dia ter muitos jogos muito bons e que daí todo mundo fica ali numa loucura de só tem jogo bom, só que daí na outra rodada não tem jogo bom nenhum. Ou então algum jogo bom acaba tirando a audiência do outro jogo bom na TV, porque são os dois que estão no mesmo dia ou no mesmo horário, sei lá o que, então acaba perdendo relevância. Então eles já distribuem melhor os jogos. É assim na NFL, porque são 16 rodadas, 17 rodadas, né, com 16 jogos de cada time, é mais fácil posicionar, mas as outras ligas também fazem isso dentro do que podem. NBA, por exemplo, ela tem uma data muito forte da NBA, que é o Natal. O Natal é um dia importante para a NBA. A NBA sempre marca jogos legais no Natal. A Major League Baseball, a NBA também sabe que sexta-feira à noite é um dia de muita audiência da NBA. Então a NBA sempre marca grandes jogos para sextas-feiras. Então confrontos que ela sabe que serão bons. E como ele sabe? Você sabe qual jogo vai ser bom. Você sabe que um jogo, por exemplo, entre Lakers e Clippers nesta temporada vai ser um jogo bom. Você não precisava esperar o campeonato começar para descobrir que o jogo vai ser bom. Então você já marca. Do mesmo jeito que você não precisa o Campeonato Brasileiro começar para você saber que um jogo entre Palmeiras, Flamengo e Grêmio, por exemplo, serão jogos importantes, serão jogos relevantes. Você não precisa. Talvez, eu até possa dar uma zica de algum desses times que faz alguma besteira, entra em crise e tudo, mas em princípio você sabe que esses jogos serão jogos bons. Do mesmo jeito que você sabe que um Grenal sempre vai ser um jogo interessante, você sabe que um Corinthians e Palmeiras é um jogo que é interessante, você sabe que um Flamengo e Vasco é sempre um jogo que chama muita atenção também. Você sabe que esses jogos são fortes, né? Até um Ceará e Fortaleza, por exemplo, pela amostragem que a gente viu no ano passado dos dois clássicos pelo Campeonato Brasileiro, jogos com muito público, muito empolgantes. Então você sabe que esses jogos são legais, que dá para explorar bem esses jogos ali para a mídia, tudo, posicionar ele em locais estratégicos da temporada,
né? Então a NBA faz isso, por exemplo, com os jogos do Natal e com jogos de sexta-feira. A Major League Baseball, ela sabe, por exemplo, que os jogos de fim de semana, de sexta, sábado e domingo, porque a Major League Baseball trabalha com séries, né? Os times se enfrentam 3 dias seguidos. Então vocês jogam sexta, sábado, domingo, daí normalmente folga segunda, joga terça, quarta e quinta, de sexta, sábado, domingo com outro, né? Então, eles sabem que, por exemplo, os jogos de segunda, terça, quarta e quinta são jogos com menos potencial, menos atrativo, menos audiência de TV, inclusive. Os jogos de sexta, sábado e domingo são jogos mais atrativos. Então, tenta marcar séries, né, confrontos mais legais para esses fins de semana. Por quê? Porque daí dá mais audiência na TV e também é um jogo em que o público vai estar mais interessado em ver, né? Vai estar mais disposto a chegar e vai conseguir ver, vai lotar o estádio, tudo. Então também as pessoas estão vendo na TV, vão olhar na TV, vão ver o estádio mais cheio. Então os jogos de sexta, sábado e domingo tem uma média de público muito maior que os jogos dos outros dias da semana. Então também preferem marcar jogos importantes. E também evitar sobreposição de grandes jogos, de grandes séries, no caso no mesmo fim de semana. Justamente para que uma não tire a atratividade da outra, né? Então, por exemplo, não é tão comum ter Cubs e Cardinals no mesmo fim de semana que tem Yankees e Red Sox, né? Pode acontecer às vezes porque muito jogo às vezes não dá para evitar, mas eles tentam, né? Ou Dodgers e Giants também no mesmo fim de semana que um Yankees e Red Sox, eles evitam. E isso vale para o hockey também, que daí tem o sábado à noite, Hockey Night in Canada, por exemplo, que é uma programação especial que dá muita audiência no Canadá, também programam jogos legais para aquele dia, tudo, de preferência com o time canadense, né, enfrentando algum adversário bom também, pensando na audiência no Canadá. Então isso já é previsto. O que o Brasil já fez? O Brasil não faz muito disso, né? O que o Brasil já fez foi, a CBF já testou, para chegando no brasileiro, já chegou a abrir o Campeonato Brasileiro só com clássicos, ou quase só com clássicos. O Campeonato Brasileiro de 88 teve na sua primeira rodada cheia de clássicos locais, né? A CBF chegou a fazer 2 anos seguidos o campeonato terminando com clássicos. Foi em 2011 e em 2012. A última rodada só teve clássicos, né? Tanto é que, por exemplo, o Corinthians ganhou o título em 2011 no empate contra o Palmeiras, no mesmo horário em que o Vasco empatava com o Flamengo, né? Agora, a CBF não fez isso para aumentar a atratividade do campeonato, para aumentar a emoção do campeonato. Ela fez isso porque nos anos anteriores tinha tido muito assunto de que um time entregou o jogo para o outro, para o rival não ser campeão, né? Então, para não ter denúncia ali de time entregando o jogo para prejudicar o seu rival que estava na disputa de título contra o adversário daquele dia, então botavam clássicos, porque assim, ninguém acha que o Palmeiras vai querer entregar para o Corinthians ou que o Flamengo vai querer entregar para o Vasco, né? Em 2012 acabou não tendo muito porque o Fluminense foi campeão com antecedência, né? Então essa última rodada acabou não tendo esse papel, né? Ou para fugir do rebaixamento também. Então a CBF fez isso, mas depois ela desistiu também, porque também tem seu lado ruim, né? O lado ruim é, se o campeonato se decide antes, o clássico, que seria um jogo ali de muito atrativo, que poderia lotar o estádio, tudo, ele vira um jogo esvaziado, né? Ele vira um jogo só para cumprir tabela, de 2 times que eventualmente já estão lá no meio da tabela, já não brigam mais por nada, e o clássico lá no meio da temporada poderia ter subido muito a audiência. Então o que poderia se fazer nesse aspecto? De repente pensar, por exemplo, abrir temporada com um jogo forte. O primeiro jogo do campeonato tem que ser um jogo bom, um jogo forte ali. Por exemplo, o Flamengo é o atual campeão, o time todo mundo quer ver, botava na primeira rodada um Flamengo contra um adversário forte, porque para começar forte, para começar chamando a atenção do campeonato, já com um jogão, e ninguém podendo se dar o luxo de começar o campeonato poupando o jogador, como é uma coisa que às vezes acontece no Campeonato Brasileiro por causa de data da Libertadores ou data do sei lá o que, né, da Copa do Brasil, tudo. Então, poderia fazer isso. E de repente também posicionar jogos importantes que vocês imaginam que sejam confrontos diretos por alguma coisa, não necessariamente na última rodada, que é legal quando coincide de ser na última rodada porque vira uma final, mas de repente na antepenúltima rodada ou na antepenúltima, em algum setor por ali, porque é um momento em que normalmente o campeonato não está decidido ainda, matematicamente ele ainda está em disputa, mesmo que um time até tenha aberto vantagem, e aquele jogo pode ser aquele jogo que reabra o campeonato, pode ser um jogo de um time ratificar o título, ou do time que vem logo atrás, de a rodada dele se aproximar, né? A rodada dele chegar e falar, opa, ainda tem campeonato. Então pode ser um jogo de muito atrativo também. Pode fazer isso também. Também evitar, por exemplo, rodadas de meio de semana marcar clássicos você marca no fim de semana, né? Porque até para a polícia vai ser melhor, né? Mas assim,
você faz clássico no fim de semana. Por quê? Porque é um jogo que você vai conseguir chamar mais atenção, tudo, vai ser mais fácil que você lote o estádio, esse tipo de coisa. E marcar no meio de semana jogos um pouco mais ali, que os outros jogos que restam ali da tabela. Eventualmente, também uma coisa que se pensa nos Estados Unidos também, e poderia eventualmente pensar no Brasil, no caso de, por exemplo, rodada do mesmo campeonato, então você já prevê antes, do fim de semana e meio de semana em seguida, 2 dias seguidos no mesmo campeonato, para até economizar não só dinheiro, mas economizar principalmente o desgaste da viagem dos times, de repente fazer com que times que tenham viagens longas joguem 2 jogos em uma viagem só. Então, por exemplo, se o Fortaleza ou o Sport tenham que descer para o Sul, podem eventualmente jogar os 2 times do Sul, do Rio Grande do Sul em sequência, né? Porque daí eles se desgastam só uma vez com essa viagem, não precisam se gastar 2 vezes ao longo do campeonato com essa viagem. E no segundo turno eles só vão receber uma vez. Isso vale também para quando um time do Rio Grande do Sul for para o Nordeste e também enfrenta, de repente, se possível, pelo menos 2 de uma vez só. Não precisa fazer todos os times do Nordeste de uma vez, mas só 2. Você já guardou uma viagem, você já economizou um pouco, não só em passagem aérea, mas em desgaste do jogador de ficar subindo, descendo, sei lá o quê. Então tem que às vezes os times até fazem isso quando criam uma situação como essa, porque um jogo da Copa do Brasil que entrou ali no meio é lá por perto, os times já ficam por ali mesmo. Então podia fazer também no Campeonato Brasileiro, quando é algo que você pode prever, inclusive. Agora vamos para a segunda parte, sobre como os americanos fazem para montar a tabela sem criar problemas de um time ficar sem ginásio, estádio para jogar, que é um problema que tem acontecido no Brasil, principalmente com o Palmeiras, né? Mas já aconteceu com o São Paulo também, né? Com o Morumbi e tudo, e acontece com outros times eventualmente. O Mineirão também já ficou indisponível, tudo. O que eles fazem? Bom, primeiro que a Liga, quando vai montar a tabela, ela já recebe, ela não só recebe, a Liga não tem só a informação de quantas vezes cada time tem que enfrentar o outro, tudo. Ela também recebe informação das limitações de cada estádio ou de cada ginásio. O que inclui nessa lista de limitações? Por exemplo, se o estádio ou o ginásio é compartilhado com outro time. Isso é muito comum no caso da NBA com a NHL, porque os 2 times às vezes usam o mesmo ginásio, né? Então tem um tempo ali de converter o ginásio de basquete para hockey no gelo ou vice-versa. Então já recebe a informação, não só que existe a limitação, mas se aquela limitação, se aquilo cria limitação de algumas datas. No caso, por exemplo, de uma liga anunciar a tabela antes da outra, a liga que for anunciar a tabela depois já recebe. Mas normalmente a própria liga, as próprias ligas já entram em contato com as arenas e com a outra liga também, e isso já vai sendo montado meio que ao mesmo tempo. Se uma liga não espera a outra divulgar a tabela, isso já vai meio que sendo conversado para os casos de determinados times. Por exemplo, New York Knicks com New York Rangers no Madison Square Garden, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e Los Angeles Kings no Staples Center em Los Angeles. São alguns exemplos. Mas tem o Detroit Red Wings com o Detroit Pistons, tem mais casos. Além disso, recebe quando compartilha estacionamento, não é só compartilhar o local em si. Vários times da Major League Baseball e da NFL têm estádios diferentes, mas compartilham o mesmo estacionamento. Tem um estacionamento enorme, cada canto tem um estádio, né? Então não pode realizar os 2 jogos ao mesmo tempo, porque não dá para colocar todo mundo no estacionamento. Então, ou joga um ou joga outro. Né? Essa limitação não significa que você não pode fazer no mesmo dia, às vezes no mesmo horário. Então você pode fazer um jogo à tarde e outro à noite, mas você não pode fazer os 2 ao mesmo tempo. E esse foi o problema do Baltimore Ravens quando foi campeão, porque no dia em que ele teria que abrir a temporada da NFL já estava marcado um jogo do Baltimore Orioles para o estádio que compartilha estacionamento, e o jogo do Baltimore, por um problema de logística ali, não dava para mudar de horário, não dava para pegar o jogo do Baltimore e fazer à tarde, numa quinta-feira à tarde. Seria o feito normalmente, seria essa a medida, mas não daria para fazer aquele jogo à tarde. E como o jogo foi marcado antes, ele teve preferência e ficou à noite, e o Baltimore Ravens teve que jogar fora de casa na abertura da temporada, mas foi um caso muito excepcional. Outras limitações, por exemplo, shows.
né? Então, por exemplo, alguns locais já tem datas tradicionais de shows, temporada de shows já tradicionais. Casos da NFL não pega tanto, porque muito dessas temporadas de shows acontecem no verão. E a NFL tá parada no verão. Mas se tiver alguns shows tradicionais de uma determinada época do ano mais pro inverno, também tem. Se tiver um Holiday on Ice, todo ano tem um Holiday on Ice, sei lá das quantas, no Madison Square Garden. Tá? Isso já entra na agenda ali. Todo ano tem um festival canino no Madison Square Garden. E tem festival canino no Madison Square Garden, sim. Então já recebe lá, não pode ter. Todo ano, sei lá o que, tem um show de fim de ano tradicional no estádio do sei lá quem. Né, que eles usam o estádio, sei lá, que é um super festival de fim de ano na cidade. Então já sabe que, pô, fim de ano não dá pra usar naquele dia, naquele fim de semana, Natal, perto do Natal, não dá pra jogar. Não dá pra jogar ali. Já recebe essa informação também. No caso, ainda de times que compartilham, o caso New York Jets com New York Giants, caso de Lakers com Clippers na NBA também, né, a própria liga já sabe também que tem que tomar cuidado, né? Tem que agir para que não coloque os dois times jogando no mesmo dia, no mesmo lugar, né? Ou então já recebe informação que se for para colocar dois jogos no mesmo dia, no mesmo lugar, quanto tempo de intervalo teria que ter para que a estrutura pudesse ser convertida de um time para o outro. Por exemplo, no caso de um jogo de hóquei no gelo com um jogo de basquete, dá para fazer um jogo à tarde e um jogo à noite. Mas as ligas têm que receber a informação de quanto tempo demora para converter a arena, ou no caso de Lakers e Clippers trocar toda a quadra, quanto tempo leva para você prever o intervalo dos jogos que seja suficiente para se fazer essa conversão. Então essa informação também já fica. Então tudo isso a liga já recebe. Então ela já monta a tabela sabendo em que dias ela não pode colocar determinado time para jogar. Tá? Quem monta primeiro a tabela normalmente é a Major League Baseball, porque ela tem muitos jogos, são 162 jogos em 180 dias, quer dizer, numa temporada que não tem pandemia. Então os times têm muito pouca margem. Se você tem uma tabela mais espaçada com vários dias de folga, em último caso você pensa em jogar um time naquela semana e você pode escolher entre terça ou quarta, não vai fazer tanta diferença. No caso da Major League Baseball não dá. Você tem poucos dias de folga ali e muito jogo. Então você anuncia a tabela antes, o mais rápido possível, porque você já reserva a data daquele estádio. Então, se o dono do estádio, que muitas vezes não é o time, nos Estados Unidos os times não são donos, às vezes eles têm participação num consórcio que é gestor do estádio, mas ele não é o dono. Para esse consórcio faturar mais dinheiro, ele vai querer alugar o lugar, né? O local. Ele já sabe que naquelas semanas ali não pode e naquelas outras semanas ele pode. Caso, por exemplo, a Major League Baseball, no caso do New York Yankees e o New York City da MLS, que jogam no mesmo estádio, a MLB anuncia a sua tabela antes, porque da MLS, quando vai montar a tabela do New York City para jogar, já encaixa o New York City jogando em fins de semana em que o New York Yankees não está jogando em Nova York. Então a Major League Baseball já toma essa decisão antes, por isso que ela anuncia a tabela antes até da sua temporada acabar. Quando a temporada anterior ainda está rolando, mais perto do fim dela, que ela anuncia a tabela do ano seguinte, o que é ruim, porque a Major League Baseball acaba perdendo um pouco daquela margem que eu falei no começo do vídeo sobre reservar de jogos especiais para dias importantes. Por exemplo, ela não sabe quem é o atual campeão quando ela anuncia a tabela. Então ela não tem como marcar o atual campeão jogando um jogo super legal logo na abertura da temporada, porque ela não sabe quem é o atual campeão. Então tem essa limitação, mas eles anunciam a tabela antes. As outras ligas vão anunciando depois que sua temporada acaba, entre uma temporada e outra elas vão anunciar a tabela. E delas montam não só com base em botar os jogos mais interessantes nos dias que ela considerar mais interessante, mas também já conhecendo isso. Então já sabe, não, esse fim de semana vai ter show aqui, então não posso botar esse time para jogar aqui nesse fim de semana. Então você já tem ideias de que dias que você não pode colocar. E você já vai montando sua tabela com isso, vai encaixando e pronto. Isso vale até para playoff. Teve na última final da NBA, entre o Golden State Warriors e o Toronto Raptors, teve dia que teve um jogo da final num dia, pulou um dia e teve um jogo no dia seguinte. No meio desse, teve um show. Mas por quê?
o dono do ginásio, do Oracle Arena, que era o ginásio do Golden State naquele momento, né, o gestor do estádio já sabia que aquela data não era uma data de final da NBA, então botou um show ali no meio. Eles sabiam que de um dia para o outro dava para converter para o ginásio de basquete para arena de show e depois reconverter para basquete. Então já fizeram isso. Né? Então eles já sabem que datas também. Os próprios gestores das arenas também já sabem de algumas limitações. Então não marcam, ao não ser eventos já muito tradicionais, já muito conhecidos e marcados com muita antecedência, também já evitam marcar muitos shows ali em momentos que eles sabem que pode prejudicar a tabela do time que joga lá. Então, por exemplo, no caso do beisebol, o time fica uma semana fora, uma semana em casa, uma semana fora, uma semana em casa, eles já sabem. Se vai marcar shows num determinado local, naquele estádio, marca alguns shows seguidinhos, mas depois você tem que pular uma semana. E depois você marca mais shows seguidinhos se quiser. Mas você pula a semana porque vai ser a semana que o time vai jogar em casa. E isso vale para os outros esportes também, para as outras arenas. Então, já é tudo conversado, os próprios donos dos ginásios entram em contato também, estão em contato com as ligas também, informando quando pretendem fazer show, e também sendo informado de que datas é bom para não reservar shows. Então, por exemplo, sabe que a tabela da NBA está para sair, e você recebe um organizador, um promotor de show, querendo fazer um show num determinado dia, ou numa determinada semana no seu ginásio, você já bate o telefone lá na NBA e fala, olha, recebi um negócio aqui, sei lá o que, tem qualquer ideia de jogos do time aqui nessa semana. Ah, terça-feira tem jogo, quarta-feira tem jogo também, mas quinta não tem. Então você já marca o show na quinta-feira. Né? Você já encaixa para que os times não percam os seus estádios, como acontece muito no Brasil. Outro problema do Brasil também é que as competições de futebol tem muito mata-mata, em que você não consegue muito prever se o time vai jogar ou não naquela semana. Então, se o time se classificar, ele vai jogar. Se o time não se classificar, ele vai jogar. Se ele classifica, tendo a vantagem de mando de campo, ele vai jogar na volta, não vai jogar a rodada da ida. É mais difícil de prever, né? No esporte americano, só naquele mês de playoff que você sabe que pode dar problema porque pode ter algum imprevisto. Mas mesmo isso, ele já tem alguma ideia, então também já conseguem evitar mais problemas. De qualquer forma, esse modelo acaba sendo muito bom para os times, porque eles sempre podem contar com seus estádios, para o dono do estádio ou para o gestor do estádio, porque ele sabe quando vai conseguir colocar show, mas ele também consegue colocar bastante shows quando precisar. É bom para a liga, porque é bom para a liga que os times ganhem dinheiro e que os donos das arenas ganhem dinheiro também. É bom para a liga isso, porque o cara quer investir em ter um estádio melhor também. Né? E é bom para a televisão, porque ela sabe que nos momentos mais importantes sempre vai ter um jogo bom acontecendo, um jogo legal, em que vai dar muita audiência, vai dar muita repercussão. Tá? Mas é isso então, se gostou do vídeo, dá joia, se não gostou, ganha para baixo. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Tchau, tchau.